os momentos da vida. Só que hoje não é mais assim. Os filhos não obedecem mais os pais. Os pais muitos não respeitam os filhos também. Então nós temos que observar uma coisa muito importante. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Você quer viver bastante tempo de vida? Quer ou não? Amém. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Efésios 6, verso 1. Vós, filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pai, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servo, obedecei os vossos pastores, o vosso Senhor, segundo a carne, com temor, mas na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo às vista como para agradar o homem, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servir de boa vontade como ao Senhor e não como ao homem, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está nos céus, e que para com eles não há acepção de pessoas. Amém? Deus abençoe, manifesta o teu poder e a tua graça. Poder tomar vocês assentos. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava falando de uma convivência familiar. Esses dias eu preguei aqui e falei que a família é a base da sociedade. Né? Nada existiria se não existisse a família. Aonde surgiu o primeiro casamento na terra? Jardim do Éden. Lá foi a primeira união que Deus fez entre homem e mulher. Quem era testemunha nesse casamento? Só o Filho e o Espírito Santo. Mas quem sondava esse casamento para perseguir? Lúcifer, Satanás. Ele sondava 24 horas por dia as atitudes e o que Deus falava com Adão. Por quê? Adão, filho de Deus. Quando Deus fez essa primeira união no jardim do Éden, revoltou a ira de Satanás. E aí o que aconteceu? Ele passou a perseguir. Como ele tem muita estratégia, irmão. Satanás não é burro. Às vezes a pessoa, Satanás é burro. Satanás não é burro, não. Burro é quem dá lugar para ele. Esse sim. Mas quem não fica pensando que ele é burro, não, que ele sabe todas as estratégias. Ele conhece Deus face a face, nós não. Porque se nós vir a face de Deus, morremos. Mas ele conhece Deus face a face. Entendeu? E como ele sabia que Deus ia abençoar a vida de Adão e de Eva, ele passou a perseguir, a sondar. E aí o que aconteceu?
Quando Deus falou para Adão: olha, de todas as árvores dos frutos daqui vocês podem comer, mas dessa árvore da sabedoria e da ciência não, que o dia que comer, morrerá. A palavra de Deus morrerá, irmão, não era carnalmente, mas espiritualmente. Vocês estão entendendo? Ele não morreu na carne. Ele viveu muitos anos depois que foi lançado fora do jardim do Éden. E teve filhos, né? E aí Satanás chegou e fez a proposta para Eva, porque ele sabia que Adão amava Eva de uma forma especial, e que Adão era obediente a Deus, que só Eva podia seduzir a cabeça de Adão. Vocês estão entendendo? Então o que ele fez? Por que você não come desse fruto? Não, o Senhor disse que nós não podemos comer, porque o dia que comemos, se igualamos a Ele e morremos. Ele disse que nada, é conversa. Isso aí é para vocês ficarem enganados o tempo inteiro. Mas quem estava enganando era ele. Dali foi lançado fora do Éden. E aí Adão teve que viver do seu próprio suor, do seu rosto, do seu trabalho. E chegando o momento que eles tiveram filho, né? Primeiro filho de Adão foi quem? O assassino. Primeiro Caim e depois Abel. Olha a armadilha de Satanás na vida da família de Adão, irmão. Usou o irmão para matar o outro, por causa da fidelidade com Deus. Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador do campo. Então Abel escolhia a melhor ovelha que tinha para oferecer a Deus como oferta de sacrifício. Caim pegava aqueles frutos podres que não vale nada, enferrujado, para levar para Deus. E jamais que Deus ia aceitar porcaria, né? Mas a oferta de Abel Deus aceitava com amor. E aí surgiu o quê? A vingança, o crime, a inveja, a perseguição. E Satanás incitou o irmão a matar o outro. Nós vimos essa semana, irmão, passando em todas as televisões, o pai que matou 2 filhos lá em Goiás e se matou depois, por causa de uma suposta traição, e que não era traição porque eles estavam separados. Eles não estavam vivendo juntos, eles já tinham se separado há tempos. Olha bem, ninguém tem poder, nem capacidade, nem autoridade para tirar a vida de ninguém, principalmente do filho que foi gerado através deles. Foi assim que Satanás agiu na vida de Adão, Caim e Abel, na base da perseguição, da inveja, da mentira e do engano. Mas aqui Paulo escreve a carta aos Efésios dizendo, olha bem: vós, filho, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque a partir dali, olha, ele disse: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essa é a promessa de Deus para o crente. Ser obediente pai e mãe, para que Deus possa acrescentar anos de vida na nossa vida. Entendeu? Porque é uma promessa. Essa é uma palavra que vem com promessa de vida. Não é qualquer promessa, irmão. É uma promessa de vida. Mas aí ele orienta também os pais. E diz: vós, pais,
Não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina de administração do Senhor. Ensina o seu filho na igreja, leva ele para a presença de Deus, põe ele na direção do Senhor. É o que Paulo diz aqui, através das palavras de Jesus, da revelação do Senhor para com ele. E ele diz: mas vós, servo, obedeceis vossos senhores, que outros falam vossos pastores, a carne com temor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar o homem, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que Deus mais agrada do homem, irmão, é quando você faz as coisas para Deus de todo o coração. Eu costumo dizer o tempo todo: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu vos amo de todo o meu coração, de toda a minha força e todo o meu entendimento. Porque sem Jesus, que não somos nós? O que seria de nós sem Jesus? O que faríamos sem Jesus? E hoje, quanto crente está abandonando Jesus para viver o mundo da carne? Está assim, ó. Ó servo, sejais submisso, como Cristo, não servindo à vista. O versículo 7 diz: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como ao homem, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. A lei da semeadura, irmão, ela está agindo muito mais rápido hoje. Antigamente demorava mais, mas hoje a pessoa faz uma coisa, logo ele está pagando, recebendo o troco de Deus, porque Deus está acelerando as coisas. Por que está acontecendo? Porque a vinda de Jesus está próxima, não vai ter muito tempo. E o que nós temos para entregar para Deus? Às vezes nós vivemos uma vida até gananciosa, mas nós não vamos levar nada daqui para agradar a Deus. O que nós podemos fazer a Deus aqui é com o nosso sacrifício, daquilo que nós fazemos, agradecendo a Deus por o que Ele nos dá. Mas deste mundo nós não levamos nada para a glória de Deus. A única coisa que Deus requer de nós, irmão, é a nossa alma. E para quem estamos entregando ela? Para quem estamos oferecendo ela? Temos que observar bem a palavra de Deus. O crente erra muito por ler pouco. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. A única coisa que nos dá o conhecimento de Cristo é a palavra. A palavra de Deus é o único mapa que você tem para chegar ao céu. Não existe outro. Só que tem uma coisa: temos que servir a Deus, temos que obedecer ao Senhor. O versículo 9 ainda diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que para com Ele não há exceção de pessoas. Às vezes, irmão, o homem tem o hábito de julgar o próximo, julgar aquele que não é crente ainda.
Hoje nós estávamos na casa da minha sogra lá em Campina da Lagoa, e eu estava dizendo uma coisa. Nós estávamos olhando uma velha que estava passando no carnaval, 74 anos, 84, né? 84 anos, pulando o carnaval. Eu falei, o coração de Deus como é. Se essa senhora bagunçou a vida inteira, mas se houver o arrependimento, a entrega de todo o coração, Jesus é poderoso para salvar. Você está entendendo, irmão? Por que isso? Porque Deus não é vingativo, Ele não faz acepção de pessoas, irmão. Se a pessoa se entregou, se arrependeu, escolheu Jesus, Ele não vai dizer não para você. Você está entendendo? É aí que está o amor de Jesus. Por que isso, Luciano? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E o amor não falha. O amor não nega. O amor não rejeita. O amor não faz expressão de pessoas. É por isso que o coração de Deus é diferente. O coração de Deus não é igual ao do homem. Ele disse assim: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. O meu coração não é como o seu coração. Porque o meu coração é muito mais amor do que o seu coração. Está entendendo? Deus quer mudar a história. Mas para Deus mudar a minha história, eu tenho que fazer a minha escolha. E a minha escolha eu faço ela aqui, irmão. Depois que eu fechar os olhos, que eu morrer, não adianta, não tem mais escolha. Já está consumado. Está entendendo? Então eu tenho que escolher aqui. Para que o meu amanhã seja com Jesus e não com o diabo. Porque vai estar assim hoje, de crente no inferno. Está entendendo? Porque ser crente não é só descer as águas, não. Ser crente é viver Jesus. E andar com Jesus. É sentir Jesus na sua própria vida. É falar com Ele, se aproximar dEle. Sentir Ele perto de você. Mas são poucos que fazem isso hoje em dia. Às vezes, a pessoa fala assim: o missionário é muito careta. O bispo é muito careta. Eu posso ser. Só que tem uma coisa. A palavra que eu prego aqui, você não vai para o céu se não quiser. Porque se você fizer, Deus tem propósito, promessa para você. Amém? Nós não pregamos heresia, irmão. Nós não pregamos qualquer coisa. Que nós pregamos a palavra de Deus. E todos os irmãos que eu tenho viajado, que eu tenho deixado para pregar aqui, têm seguido o passo do ministério. Isso é bom. Porque ele diz aqui, sejais submissos aos vossos senhores. Entendeu? Porque aí você tem oportunidade de crescer. Oportunidade de ser diferente. Oportunidade de entrar na glória do Senhor. Porque se eu vender fantasia na igreja, nem você vai para o céu, nem eu. Está entendendo? Porque a palavra de Deus não é comércio. A palavra de Deus é salvação. É mudança de vida. É aproximação. Garantia de vida eterna com Jesus. Essa é a palavra de Deus. E é por isso que nós temos que observar muito e ler muito a palavra de Deus. Se não tiver entendimento, chega e fala: bispo, me explique isso aqui para mim, por favor. Eu tenho todo o carinho para te orientar e te explicar. Amém? Mas às vezes as pessoas não falam. Eu já fiz visita em casas, irmão, que você chega na casa, tem uma Bíblia em cada lugar. Uma na estante, outra no criado do mundo, outra na cabeceira da cama, outra no sofá, outra na prateleira, outra em cima da geladeira. Em todo canto tem uma. Mas as folhas estão amarelas.
dura, seca, colada uma na outra, porque não é ousada. A Bíblia tem que ser folheada assim, ó. Por quê? Porque ela está sendo usada para falar com Deus. Porque quando você coloca o seu joelho no chão, irmão, você fala com Deus. Mas quando você abre a sua Bíblia, a boca de Deus falando com você. Aleluia, Jesus. Vocês estão entendendo? O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A palavra de Deus. É, não é? Aqui ela ensina a você todas as coisas que você tem que fazer. Lá no Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aonde você quer descansar a sua eternidade? Em que lugar? E ainda tem mais, que eu vou ler mais um pedacinho dele para você ver. Aleluia. Ele diz mais aqui, ó, o versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí confia em Deus? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tudo não será de ti. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua vida. Porque ao Senhor, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Pisará o leão e o áspide, calçará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecido te amou. Também eu te livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificar. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Né? Quando o salmista Davi cantou esse salmo, né, o céu se abriu. Porque ao princípio já glorifica a Deus de uma forma especial. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Né? Então, vamos entrar na presença de Deus. Vamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Amém? Amém. Isaías disse muito claro: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que Ele falou isso, não? Porque está chegando o tempo que Deus vai tirar o Espírito Santo da face da terra. Foi o único consolador que Jesus deixou para nós. Quando Ele subiu, Ele disse: eu irei, mas não os deixarei órfãos. Enviarei a promessa do meu Pai, o Espírito Santo, para que esteja contigo todos os dias até a consumação do século. O século está se consumando. E o homem, em vez de apresentar a Deus, está se distanciando dele. Então nós temos que observar bem. Porque o esconderijo do Altíssimo é a sua habitação. É a nossa habitação. É o lugar onde viveremos para a nossa eternidade. Amém? Porque queira ou não, irmão, todo mundo vai ser eterno. Aquele que anda com Jesus vai ser eterno com Jesus.
Mas aquele que anda fora de Jesus vai ser eterno com o diabo também. Mas que a eternidade vai ter para os dois lados, vai. A Bíblia diz que só tem dois caminhos. E esse que nós temos que escolher. Qual que nós vamos tomar posse dele? Amém? Aleluia. Ficamos em pé. Eu vou falar mais um pouco daqui a pouco, mas eu vou cantar um cântico agora. A oração? Vou orar para o pessoal que está distante. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venho interceder em favor de todas as almas que estão distantes desse país, Pai. Em todo lugar do mundo onde estiver uma pessoa em sofrimento e decadência, que o Senhor entra com providência e abençoa, livra, liberta, restaura, cura, transforma, ressuscita se for necessário, porque o Senhor conhece toda a nossa vida, nossos caminhos, nossos passos. Em nome de Jesus, eu entrego a cada um na palma das tuas mãos para que seja abençoado, em nome de Jesus. Amém.